Como fazer uma pregação pela primeira vez da forma certa? Eu quero te passar aqui nesse vídeo um passo a passo atualizado para você, pregador iniciante, que vai pregar pela primeira vez e está aí sem saber o que fazer, pensando até em rejeitar o convite. Não faça isso, porque aqui nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você tem que fazer para entregar nesta sua primeira experiência pregando a palavra de Deus uma mensagem inteligente e impactante. Eu só te peço uma coisa, curta esse vídeo e compartilha com aquele seu amigo que precisa de uma aula como essa. Agora você vai comigo aqui para a tela do meu computador, para a nossa lousa virtual, para eu te ensinar esse passo a passo. Fica comigo até o final dessa aula. Bora lá! Então vamos lá, já estamos aqui na nossa lousa virtual e eu tenho algo para te dizer aqui já do início. Copia e cola esse passo a passo que você terá aqui. Um passo a passo atualizado para fazer uma pregação pela primeira vez. Então, se você está aí se descabelando e perguntando, meu Deus, como é que eu vou preparar uma pregação pela primeira vez? Preste atenção, porque isso que eu vou te ensinar aqui é uma estrutura simples de se usar. Vamos lá? Pega papel e caneta aí, se for possível, para que você possa anotar todo o ensinamento desta aula. Primeiro passo, eu não poderia começar de maneira melhor, defina em oração o texto base. O texto bíblico, obviamente, é a base da sua pregação. Não existe pregação sem um texto. Pode existir uma palestra, um discurso religioso, mas para ser pregação, precisa necessariamente de um texto, tá? É o texto bíblico que serve como base da nossa pregação. E ele deve ser fruto de quê? De oração e revelação divina, ok? Quando oramos, Deus então nos revela aquilo que devemos pregar. Até porque você há de concordar comigo que só Deus conhece o coração humano e sabe qual é a necessidade da igreja. Então nós precisamos nos dedicar à oração, buscando a revelação de Deus. Deus então inspirará o nosso coração, nos mostrará o que devemos pregar para que possamos expor o texto revelado à igreja. E depois, pastor Thales, de receber de Deus o texto que eu hei de pregar, após definir o texto, qual é sua próxima responsabilidade? Qual é sua próxima responsabilidade? Interprete-o muito bem. Você vai aplicar a esse texto as regras de interpretação. Ah, mas eu não sei. Aqui no meu canal tem muitos vídeos te ensinando a interpretar a Bíblia. Você vai interpretá-lo muito bem, extraindo suas lições principais. Ok? Como é que eu extraio então as lições do texto que eu usarei na minha pregação? Interpretando ele muito bem. Analisando o contexto, lendo o texto várias vezes, comparando com outras versões, estudando comentários bíblicos e muitas outras formas de se interpretar este texto, tá? Deu para entender? Esse aqui é o primeiro passo para você fazer uma pregação pela primeira vez. Tem que definir em oração texto base, tendo definido qual é o texto que você usará na sua pregação, se pôr então a estudá-lo com afinco, buscando interpretá-lo e extrair as suas lições. Ok? Segundo passo, se você quer preparar um sermão pela primeira vez, segundo passo, elabore o título da sua pregação. Você já definiu o texto e já interpretou ele muito bem. Depois que você interpretou e você tem uma gama de informações a respeito deste texto, você já deve, depois dessa etapa de interpretação, já ter uma visão geral sobre a sua pregação. E está, então, em condições de elaborar o título da sua pregação. Mas o que é o título da pregação, pastor Thales? O título é o nome da sua pregação. Por exemplo, eu
postei aqui no YouTube, os últimos vídeos agora que eu coloquei, foi sobre a chamada de Isaías. Eu te ensinando uma pregação sobre a chamada de Isaías. Qual é o título da pregação? Se você assistiu esse vídeo, você sabe muito bem. O título da pregação é Requisitos para ser usado por Deus. É o nome da pregação, ok? Ele mostra para os seus ouvintes que você se preparou bem ao ponto de pensar até no título da mensagem. Eu sempre tematizo, coloco um título nas minhas pregações e aconselho que você faça o mesmo. O título, portanto, é o nome da sua pregação e comunicará aos ouvintes sobre o que a sua pregação tratará. Lembre-se sempre disso, tá? O título ele comunica aos ouvintes qual é o assunto da sua pregação. Sobre o que o Thales vai pregar. Requisitos para ser usado por Deus. Então ele vai falar sobre chamada, sobre vocação, sobre como ser usado por Deus. O título precisa estar de acordo com o texto. Você há de concordar comigo que não tem como ler um texto sobre Moisés e colocar um título de Apocalipse. Eles têm que estar de acordo com o texto. Ok? Vou até grifar isso daqui, destacar, né? Ele deve estar de acordo com o texto e ser objetivo e curioso, ok? Ele deve ser de acordo com o texto e ser objetivo e curioso. Então, se eu estou pregando sobre Isaías 6, um dos títulos possíveis, requisitos para ser um pregador. E olha como ele é objetivo e curioso. Requisitos para ser um pregador. Os ouvintes são capazes de lembrar depois. E é curioso, requisitos para ser usado por Deus, requisitos para ser um pregador, requisitos para ser um missionário, requisitos para ser um instrumento de Deus. Que requisitos são esses? Então desperta a curiosidade dos ouvintes. Então conseguiu entender? Você então escolheu o texto, estudou esse texto muito bem e depois que você tem aquela gama de informações extraídas do texto, você já tem condições de formular o título da sua pregação. Terceiro passo para preparar uma pregação, faça a introdução. É claro, o seu esboço de pregação, o seu sermão precisa ter uma introdução. Mas o que é a introdução, Pastor Thales? A introdução, é o início da sua pregação. É o início, é o começo da sua pregação. E o momento de contextualizar os ouvintes no texto base. Eu sempre dou essa orientação. Introdução não é a ocasião de você ficar enchendo linguiça, falando da própria vida. A introdução é uma ocasião para você contextualizar. Mais uma vez eu vou usar aqui o meu exemplo de Isaías capítulo 6. Se eu vou pregar sobre Isaías capítulo 6, do 1 ao 8, que fala sobre a chamada de Isaías, na introdução eu vou contextualizar os meus ouvintes no texto de Isaías, na vida de Isaías. Vou falar que Isaías foi um profeta chamado pelo Senhor, que ele era um profeta palaciano, que tinha acesso ao palácio, que ele profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que ele foi contemporâneo de Oséias, de Miqueias, de Amós, que o livro dele é dividido em 2 grandes blocos, do capítulo 1 ao capítulo 39, do capítulo 40 ao 66. Você está vendo como eu estou contextualizando os ouvintes no livro de Isaías, antes de começar a pregar sobre o texto? Então, a introdução é para isso. Uma das finalidades da introdução é contextualizar. É fazer os ouvintes aprenderem o pano de fundo do texto que você irá pregar. Use também a introdução para despertar o interesse dos ouvintes. Ok? Ela também tem essa finalidade. Despertar o interesse dos ouvintes no que você irá dizer. Então é na introdução que eu tenho que deixar os meus ouvintes com sede, com vontade de me ouvir, com a sua atenção desperta para o corpo da mensagem, para o desenvolvimento da mensagem, tá? Então, preste bem atenção quando você for fazer a sua introdução.
Questão de tempo, dedique a ela, a introdução, 5 minutos do tempo da pregação. Tem pregadores que eles pregam, estão na introdução ainda e pregam e não saem da introdução. Quando passa 40 minutos de pregação, eles vão dizer o quê? Agora que eu vou começar a pregar. Estava só na introdução. Isso não existe. A pregação deve ter no máximo ali 5 minutos para contextualizar, despertar o interesse e já caminhar com os ouvintes para o desenvolvimento, que é a parte principal. Deu para entender? Para eu saber que você entendeu, vai nos comentários aí agora, dá um pause aí, vai nos comentários e escreve assim, ó. Minha introdução deve ter 5 minutos. Escreve aí. Minha introdução deve ter 5 minutos. Para isso ficar bem gravado aí na sua memória e para você não errar quando for pregar pela primeira vez. Opa, e aí? Tá gostando dessa aula? Tá aprendendo a preparar uma pregação pela primeira vez? Tô passando aqui rapidinho para lembrar você que os meus livros físicos ainda estão com promoção de frete grátis para todo o Brasil, tá? Se você ainda não teve a oportunidade de adquiri-los, faça isso agora. Este livro aqui, o meu primeiro livro, do zero ao sermão completo em 7 dias, aqui está o passo a passo para você preparar pregações inteligentes e impactantes, montar um esboço estruturado, passo a passo, tá aqui, ó, em 7 dias corridos. Eu escrevi esse livro aqui para você ler ele em uma semana, cada capítulo em um dia. Em 7 dias você terá a sua primeira pregação pronta para ser ministrada, tá? Você não tem ideia do quanto esse livro aqui tem revolucionado o ministério de pregadores iniciantes. E este meu segundo livro, Esboços Completos do Pastor Thales Vilas, aqui tem uma coletânea de 35 esboços de minha autoria para você se inspirar e pregar na sua congregação, dar uma aula na escola dominical, ensinar em um pequeno grupo. São 35 mensagens dos mais variados temas, tá? Completinhas, com tema, introdução, desenvolvimento. Nos tópicos você vai ter explicação, ilustração, aplicação, conclusão, apelo para te ajudar a dar o pontapé inicial no seu ministério, ok? Para você adquirir qualquer um desses 2 livros, os links estão aqui na descrição. Tanto links para adquirir o formato físico, vai chegar pelos correios aí na sua casa, como também adquiri-los no formato digital. Ah, Pastor Thales, eu não tenho paciência para esperar chegar pelos correios na minha casa. Não tem problema, compra para você ler no celular, no tablet, no computador. Os links estão aqui abaixo, tá? E se você comprar o combo, os 2, eu te dou um desconto especial, tá bom? Me chama no WhatsApp aí, adquira os 2 livros físicos e eu vou enviá-los para a sua casa, ok? Faça esse investimento e lembre-se que o seu ministério vai ser do tamanho do seu investimento. Bora para a aula. Quarto passo aqui do nosso ensinamento, da nossa aula, desenvolva o corpo da pregação, que é a parte principal. Como eu escrevi aqui, ó. Essa é a parte principal da pregação. É o corpo, é o desenvolvimento da pregação, onde você dedica mais tempo. Então vamos supor que você vai ministrar a palavra na sua igreja, o seu pastor te deu 40 minutos de mensagem, das 8h20 às 9 horas. 40 minutos. Na introdução, você vai dedicar 5 minutos. Sobram para você 35 minutos. E como veremos a seguir, na conclusão você também dedicará 5 minutos. 5 minutos para introduzir, 5 minutos para concluir. Te sobram 30 minutos para você desenvolver a sua mensagem e desenvolver o corpo da sua pregação, tá? 5 minutos de introdução e 5 minutos conclusão. E o corpo da mensagem
30 minutos. Deu para entender? Então aqui é onde você dedica mais tempo. Eu aconselho, é um conselho meu, tá? Aí você acate ou não esse conselho, a dividir o corpo da mensagem em tópicos. Se você assistir alguma pregação minha, e no YouTube tem algumas aqui, eu só prego dividido em tópicos, tá? Dividindo a minha pregação em lições, verdades. Eu só prego assim. Primeira lição que eu aprendo com esse texto. Primeira verdade que eu aprendo com esse texto. Eu só prego assim. E eu aconselho que você faça essa divisão também do corpo da sua pregação em lições ou verdades, tá? No mínimo 2, no máximo 5. Não vá fazer uma mensagem com 10 tópicos, por favor, tá? E aí você pega esses tópicos, esse corpo da mensagem, e você precisa enriquecê-lo com ilustrações e aplicações. Pastor Thales, não sei o que é isso. Fica calmo, que no meu livro, Do Zero ao Sermão Completo em 7 Dias, no meu livro, Esboços Completos do Pastor Thales Vilas, tem tudo isso mastigadinho para você, tá bom? Aproveita a promoção de frete grátis e garanta o seu. Então você precisa desenvolver o corpo da pregação. Já falamos da escolha do texto, da interpretação, da criação do título, da elaboração da introdução e agora desenvolver o corpo da mensagem. Tudo bem até aí? Se ficar qualquer dúvida, tá? Deixa nos comentários aí, coloca aí, expressa a sua dúvida nos comentários, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também. E aí eu esclarecendo a sua dúvida, eu já esclareço aí a dúvida de muita gente. Quinto, formule a conclusão. Você precisa ser bom em concluir, ó, grave isso daqui. Você precisa ser bom em concluir. Tem pregadores que eles parecem um avião que nunca consegue aterrissar. Já viu o avião que não consegue aterrissar? Ele fica voando e dando volta e nunca aterrissa. Tem pregadores que eles são assim, eles pregam, eles não conseguem entrar na conclusão. Eles ficam girando e falando e refalando sobre o assunto e não conseguem concluir. Mas um pregador ele precisa saber a hora de concluir e precisa concluir bem. Não demore nessa etapa, como eu disse no slide anterior, 5 minutos finais para a conclusão, tá? Não precisa se delongar aqui. Da mesma forma que tem muitos pregadores que na introdução pregam, aí meia hora depois fala, só estava na introdução. Da mesma forma tem aqueles pregadores, vamos ver se você já viveu isso, que coloca a igreja de pé. Eu vou terminar, fica de pé a igreja. E ele começa a pregar de novo, e prega 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e a igreja de pé. Você já passou por isso? Já viu algum pregador assim que coloca a igreja de pé e continua pregando com a igreja de pé ao invés de concluir? Conta pra mim nos comentários aí se você já presenciou isso. Isso tá errado, a conclusão deve ter 5 minutos finais. Use a conclusão para lançar um apelo aos ouvintes para viver na prática da sua mensagem ou para viver na prática a sua mensagem. Então você vai concluir, meus irmãos, como vimos nessa noite, aprendemos que os requisitos para sermos usados por Deus são esse e esse. E Deus quer te usar nessa noite. Se você quer se colocar como um instrumento nas mãos do Senhor, vem aqui na frente, vamos orar junto. Percebeu? Eu fiz um apelo para os ouvintes, eu chamei eles para virem à frente, receberem uma oração, tomarem uma decisão. E isso você faz na conclusão. É aqui na conclusão, ó, que você faz isso. Ok? Ficou bem inteligível a minha explicação para você? Então você precisa, para fazer uma pregação da maneira certa, começar com oração, elaborar o título, fazer a introdução, desenvolver o corpo da mensagem e formular a conclusão. Pratique, treine esses 5 passos. Eu tenho certeza que suas pregações serão inteligentes e impactantes.
E para você que chegou até o final dessa aula, em primeiro lugar, meus parabéns, tá? Porque são poucos os que vão até o final de um vídeo no YouTube. E eu quero lembrar você dos meus livros físicos. Faça esse investimento no seu ministério, tá? Qualquer um desses 2 livros aqui, frete grátis para todo o Brasil. Quer aprender a montar pregações inteligentes e impactantes? Do zero ao sermão completo em 7 dias. Quer uma coletânea de esboços de minha autoria para você se inspirar e pregar na sua igreja, num pequeno grupo? Esboços completos do pastor Thales Vilas. Se você comprar os 2, tem um desconto especial. Se você quiser comprá-los no formato digital para ler no computador, no celular, no tablet, os links estão todos aqui na descrição para você. E ó, para você que chegou até aqui, vou deixar uma recomendação muito especial para você. Tá aparecendo aí, ó. É um vídeo para te ajudar, para continuar te ajudando a fazer a sua primeira pregação. É uma super aula de 1 hora de duração, mas vale a pena cada minuto investido para assistir, tá? Tá aparecendo em algum lugar aqui, já clica aí, claro, depois de fazer o pedido dos seus livros.